precisa de um mecânico, de um sapateiro, de uma mão, de um pé, precisa de um piloto, de um ginete, de um holandês, precisa de artista, precisa de uma avó, precisa de amigos, precisa de alguém, precisa de você. Todo o trabalho da ACD Rio Grande do Sul é feito através da ajuda de milhares de pessoas. Precisamos de você para fazer muito mais. acdrs@acd.org.br. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Agora nosso quadro Alô Doutor, com a grata satisfação estamos recebendo hoje dentro do programa a doutora Natasha Sanson, cirurgiã dentista, especialista em prótese dentária e ortodontia, que hoje vai falar sobre lentes de contato dental, né? Que é uma novidade dentro da odontologia, algo que está sendo bastante utilizado, inclusive para aquelas pessoas que se preocupam muito com a imagem. E é isso que ela traz aí em termos de informação. Tudo bom? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui no programa de vocês, falando sobre um tema tão atual e tão procurado hoje em dia, que muitas pessoas querem ter um sorriso bonito, branco. Então, hoje em dia, as lentes de contato são o que há de mais moderno na odontologia. Elas são lâminas de porcelana extremamente finas e resistentes. Elas se parecem muito com as lentes de contato para os olhos. Elas têm uma espessura em torno de 0,3 milímetros. E quando unidas ao dente, elas se tornam ainda mais resistentes e duradouras. É um procedimento sem dor, não precisa de nenhum desgaste dentário, é totalmente indolor e é um procedimento muito simples de ser executado, em poucas sessões. Muito bem, Natasha. Realmente tem aspectos importantes a serem considerados aí com relação às lentes de contatos dentais, é uma novidade que está aí e a doutora Natasha aí traz essas informações, inclusive assim para falar com relação às indicações. A gente sabe aí que muitos artistas, o pessoal que está na mídia em geral, procura bastante esse tipo de recurso. Eu gostaria então que a senhora agora então falasse sobre esses aspectos importantes. Sim, elas são indicadas para alguns tipos de casos. No caso, quando os pacientes têm aqueles dentes separados, que são os diastemas, que se chama na odontologia. Também quando os pacientes têm algum dente torto, que não quer botar aparelho, que é uma solução mais rápida, por exemplo, no caso de só um dente torto, ou dentes manchados, pigmentados, quando a pessoa toma muito café preto ou tem restaurações antigas. Também para dentes muito pequenos, a pessoa quer ter um sorriso com os dentes maiores, ou com dentes manchados com antibiótico, cigarro. Então tem vários tipos de indicações. Não, realmente, claro que existe uma situação importante para a gente destacar aqui também com relação à funcionalidade. Claro, a pessoa pensa em lente de contato, aí nos remetemos à lente que o pessoal também utiliza hoje nos olhos, né, que é um recurso importante e fácil de ser utilizado. Mas assim, para mastigação, o que isso implica, o que realmente isso vai trazer para a pessoa em termos de conforto e de funcionalidade? Sim. No caso das lentes de contato, a pessoa pode ter uma vida normal, é só importante que ela tenha uma boa saúde bucal, tem que ter uma boa higiene, não pode ter problema periodontal, caso tenha, ela tem que tratar antes,
não pode ter cárie e tem que ter uma boa oclusão dentária. No caso de pessoas que têm dentes faltantes ou bruxismo, que é aquele severo desgaste dos dentes, pode ter algum comprometimento. Mas nos demais casos ela é totalmente indicada e ela tem um resultado muito satisfatório, não interfere em nada na oclusão e ela tem um resultado bem bom. É interessante a gente poder assim trazer essa novidade, né? Porque o pessoal que está ligado, o pessoal que pensa, evidentemente, em ter uma boa aparência, um sorriso belo, claro que isso faz uma diferença incrível, né? A gente sabe disso, né? O quanto é importante realmente a pessoa cuidar dos dentes, da saúde dental em si, não só pela aparência, mas também da saúde, como bem aqui a doutora Natasha falou, né, com relação aos cuidados que são necessários ter, e é nesses cuidados que nós vamos remeter agora, para que a gente possa dar assim a informação bem completa para o pessoal que está ligado com a gente. Sim. No caso, a pessoa deve evitar alimentos muito duros, muito rígidos, que a lente é um pouco mais frágil do que o dente natural, então ela deve ter só esse tipo de cuidado. E se ela tiver um bruxismo leve, usar uma placa de bruxismo, que é uma placa protetora, para não quebrar a lente. Mas no demais, os cuidados é só quanto uma boa higiene, uma boa escovação, assim como os demais pacientes também. Sim, a pergunta que fica aqui, vamos dizer, utilizando a lente de contato dental, a pessoa precisa retirar para fazer a escovação, escova com a lente? Não, ela é totalmente fixa e ela pode ter uma durabilidade, dependendo dos cuidados do paciente, de 10 a 15 anos, mas não precisa tirar, ela é fixa, somente fazer manutenções no dentista regularmente, mas ela é fixa e dura por bastante tempo. E os problemas periodontais que a senhora elencou, que a senhora falou há pouco, né? Quais seriam eles que realmente comprometeriam, que não deixasse a condição da pessoa utilizar essas lentes de contato dentários? Sim, seria a paciente que tenha sangramento gengival, problemas de mobilidade dentária. Então, para isso, tem que sempre antes tratar, porque quando tem o sangramento, geralmente o paciente tem uma gengivite ou periodontite. Então, nesse caso, não é indicado ele fazer essa parte estética, sendo que ele tem que primeiro tratar a saúde da boca como um todo, né? Então, não deve ter nenhum problema de cárie e problema gengival, que seria periodontal. Muito bem, que esses seriam os cuidados assim mais importantes a serem destacados com relação aos problemas que as pessoas, antes de providenciar uma prótese, realmente fazer uma avaliação médica, né, tranquila, junto a um dentista, de modo a poder realmente identificar o problema, caso exista, para depois, então, liberar a utilização das lentes de contato com tranquilidade. Mas assim, doutora Natasha, nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, vamos falar aí das vantagens, das contraindicações e outros detalhes importantes dessa novidade que está aí agora para você também, que está ligado aqui na nossa programação. Então, continue ligado que no instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços.
CEERS, ações sociais que transformam. Estamos de volta, continuamos aqui com a doutora Natasha Sanson, cirurgiã dentista, especialista em prótese dentária e ortodontia, e trazendo essa novidade aí que são as lentes de contatos dentais, que estão fazendo um grande sucesso. E claro, ela traz agora as informações bem detalhadas aí com relação à questão das vantagens e das contraindicações, que existem ainda outros detalhes importantes a serem aí aprofundados. Então, doutora Natasha, vamos aí entrar nesses aspectos fundamentais para esclarecer bem o público que está ligado aí com a gente. Então, assim, quanto às vantagens, é um tratamento extremamente rápido e prático, que a pessoa não precisa ir várias vezes no dentista. Tipo, se ela quer ter um sorriso bonito, é um procedimento que é prático, porque é em 2 consultas. Geralmente se faz uma consulta, que é feito um molde do paciente, é enviada para o laboratório, e daí se passa para o protético os dados como a cor que o paciente deseja, o formato dos dentes. Então, lá no protético será executado todo o trabalho da porcelana, e na segunda sessão ela volta e o paciente ela será cimentada na boca do paciente e já estará com seu sorriso pronto e maravilhoso. Coisa importante e boa, aqui um procedimento rápido, prático e fácil, e maneira fácil de se fazer realmente, né? Sim. Fazer valer aí aquilo que a pessoa vai buscar, que objetivamente quer ter os dentes bonitos e poder demonstrar isso. E na questão das contraindicações, existem outros aspectos que a senhora ainda gostaria de destacar aí para o pessoal que está ligado com a gente? Bom, além do bruxismo, que não é um caso indicado, porque geralmente o paciente que tem bruxismo, ele range os dentes à noite e faz com que quebre algumas restaurações, desgaste os dentes posteriores, anteriores também. Então, não é uma indicação, porque geralmente vai soltar esse tipo de trabalho ou vai quebrar as lentes. Então, não é muito bom se o paciente tem um bruxismo severo. Se for um bruxismo leve, pode fazer uma placa de proteção, que é a placa de bruxismo. E também não é indicado em pacientes que têm falta de dentes posteriores ou algumas faltas de dentes, porque senão irá sobrecarregar a mordida nos dentes anteriores e irá causar a quebra também dessas lentes. Então, se o paciente tem faltas de dentes, o ideal é que ele antes faça um implante ou repor esses dentes faltantes, para daí sim depois fazer a parte estética. Geralmente sempre cuidar antes da função, que é a mastigação ideal, uma oclusão adequada, para depois fazer a parte estética. Então, ele deve repor antes esses dentes que estão faltando. Muito bem, realmente tem aspectos aí fundamentais a serem considerados, né, antes de utilizar a lente de contato dental que está à disposição hoje. Aquelas pessoas que querem com facilidade, né, fazer o sorriso rapidamente, né, tem essa opção também dentro da odontologia. Então, estamos aqui chegando aos minutinhos finais, doutora Natasha. Eu gostaria então que a senhora os aproveitasse para fazer as suas considerações e, é claro, colocar aquilo que julgar importante dentro dessa temática, dessa novidade que a gente está trazendo para o público de hoje. Assim, outra vantagem também que eu poderia destacar é que antigamente as pessoas faziam muita restauração, assim, faceta de resina composta, em vez de usar de porcelana. Só que a resina, com o tempo, ela tem muita pigmentação. Ela não tem a durabilidade da faceta, que seria a lente de porcelana. A lente de porcelana, ela não pigmenta, ela é impermeável, diferente da resina, que a resina tem essa pigmentação externa. De acordo com alguns alimentos que o paciente ingerir, ele vai começar a pigmentar e manchar. Então, a porcelana não tem esse problema. Então, tem uma estabilidade de cor muito maior, então vai ser o resultado totalmente estético, melhor. Hoje em dia é o melhor tratamento que tem. Muito bem, realmente, né, informações valiosas aqui. Vamos agradecer então a participação aqui da doutora Natasha Sanson,
pelas informações, pelas novidades em primeira mão, trazendo aí para você. Está sempre ligado aí na nossa programação. Então, mais uma vez, muito obrigado.